Bom dia. Convido a Michele Pereira, diretora da BAV Nacional, para nos dar as boas-vindas. Bom dia a todos. Estamos muito felizes de estar mostrando através do ICABAV o segundo treinamento, a segunda qualificação desse destino extraordinário Canadá. E convido Sheila Nassar, que é CEO da VBRA, com mais de 25 anos de experiência, do vivido, ela que domina tudo, e nada melhor do que estarmos tendo esse conhecimento, essa aula mais avançada, com ela que está para mostrar o que o Canadá pode oferecer, mostrar as parcerias com essa grande companhia aérea que é a Air Canada. Então, com certeza vai ser um momento bem especial para aprendermos mais desse destino e começarmos a vender. Então, Sheila, seja muito bem-vinda. Com muito prazer, apresento aí você a todos os abavianos para esse extraordinário Canadá. Obrigada, Michele, obrigada, Bavi, pela oportunidade de estar aqui hoje. A todos vocês também que estão presentes. Começo dando os parabéns para a nossa querida Sandra da Air Canada, que hoje é aniversário dela, um dia muito especial. A Sandra é uma pessoa que está no trade do turismo há muitos anos, muita gente no Brasil todo conhece ela, então em breve não, né? Vai demorar um pouquinho para a Sandra falar, que a gente vai começar a falar de Canadá hoje. E daqui a pouco a Air Canada já entra com a nossa querida aniversariante do dia. Pessoal, eu não sei quantos aqui já foram ao Canadá, né? Mas o mais importante em relação ao país é saber se você tem um cliente que tem o perfil dele. E eu acredito que sim, porque se o seu cliente gosta de trens, se ele gosta de aventura, se ele gosta de fazer uma maratona, se ele quer descansar e ficar num ambiente natural, se luxo para ele é ter uma experiência incrível e ver um urso polar, o Canadá é efetivamente para todos, tá? Se alguém tiver com dificuldade de me ouvir ou de ver a tela, me avisa aqui enquanto a gente vai fazendo, tá? Então eu vou começar com um convite para vocês e começando justamente misturando um pouquinho das paisagens de todo esse país. Espera só um minutinho, vamos lá. Eu vivo o extraordinário. Escolho a melhor companhia e uma viagem por cidades incríveis rodeadas pela natureza. Quero ver culturas que parecem opostas, convivendo em um mesmo ambiente. Quero dizer hello e bonjour e navegar até uma ilha que é puro coração. Embarcar em um trem e me deixar levar ou definir meus caminhos em um motorhome. Eu vivo, sonho e viajo ao extraordinário Canadá. Vem comigo. Eu vivo. O Extraordinário Canadá, ele é um consórcio. A gente não tem o destino aqui no Brasil, mas a gente tem um consórcio e uma série de destinos interessados em desenvolver o turismo no Brasil, né? Então, dentro desse consórcio, a gente tem um DMC, que é a Global Tourism. Esse DMC ele tem todas as saídas garantidas em português ou espanhol, muito focado no nosso público latino-americano, e logo em seguida a gente vai ver quem vende roteiros desse DMC. Ontário, né, a maior província do Canadá, com a província mais populosa do Canadá. O Canadá é dividido entre províncias e territórios. Toronto, a capital econômica do país, né, a capital política é Ottawa. O Bonjour Quebec, que é um território maior que a própria França, que fala francês e tem a segunda maior cidade francófona do mundo, que é Montreal. As Montanhas Laurentianas, que é toda a região entre Montreal e Tremblant, que é uma das maiores montanhas da região das Laurentianas, um resort e uma vila alpina de esqui. Jasper, que é o maior parque nacional da região de Alberta, a gente vai ver um pouco mais sobre Jasper hoje. Ineditamente, porque entrou ontem para o nosso consórcio, o Yukon é o maior território não é o maior território, mas a gente fala que é o larger than life, né? Esse é o slogan deles, maior que a vida, de tão grande que é esse território, que fica muito próximo ao Ártico e onde a gente vê a aurora boreal. A Air Canada, a única companhia aérea que leva ao Canadá diretamente o ano todo para Toronto, Montreal. E a Sandrinha vai falar um pouquinho mais sobre isso. A Vibra, que é a minha empresa, que era a Vertebrata, né? A gente está há 25 anos no mercado, nossa marca era Vertebrata e agora é Vibra.
e a gente traz uma reformulação nessa nossa história, que a gente é consultoria e por isso que a gente criou esse pool. Então, somos consultoria, mas também implementamos. O turismo de Montreal, como eu falei, a segunda maior cidade francófona do mundo, uma cidade super tecnológica. Tremblant, essa vila alpina que também é uma estação de esqui, inclusive a estação de esqui mais acessível da América do Norte, não só em preço, mas também quando você pensa em tempo, né, de conexão, você chega com o voo da Air Canada, no mesmo dia você já pode esquiar, fazer snowboard ou simplesmente curtir a magia do inverno. Quebec-Ville, que é a lindíssima cidade murada, a única ao norte da América do Norte, uma cidade que é a cidade mais antiga da América do Norte, fica aí no Canadá. A Cruise Canada, que é o nosso parceiro de motorhomes, que você pode fazer motorhome no Canadá de costa a costa. Via Rail Canada, que é a empresa de transportes de passageiros no Canadá, também com trens de longa distância, que são trens de turismo. E Rocky Mountaineer, o trem de luxo da nossa costa oeste canadense. A gente vai ver um pouquinho de tudo isso. Quando a gente fala em quem está com a gente, quem está com os produtos prontos já para vender para vocês, a gente tem algumas operadoras num nível 1, ou seja, operadoras que já estão na segunda fase do pool e já totalmente comprometidas com ele. A Abreu, a Lusa Nova, a CT Operadora, a Personal Canadá, a TT Operadora e a Trade Tours. Operadoras que acabaram de entrar e estão super comprometidas, RCA e Mondiale, e algumas operadoras que entraram na primeira fase e a gente está fazendo a continuidade na segunda, eles estão se adaptando, BRT, Diversa, Flot, Queensbury, New Age, Orinter, e também temos uma agência de corporativo que é a LVT, que está investindo muito no Canadá. Então, essas são as grandes marcas para as quais vocês podem pedir roteiros, FIT, grupos privativos, o que vocês precisarem de Canadá, tá? Vamos entrar agora nesse país, a partir da costa oeste, mas antes disso, eu quero mostrar o mapa do segundo maior país do mundo, que é o Canadá. A gente tem do lado direito aqui da nossa tela Quebec e Ontário, as províncias mais populosas do Atlântico canadense, logo abaixo da Baía de Hudson, né, que é onde tem a entrada dos ursos polares, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. E aqui, lá na costa oeste, no Pacífico, temos as duas grandes províncias do Pacífico, Alberta e British Columbia, e a gente vai ver muito sobre elas hoje, assim como Yukon, o território do norte ali, muito próximo ao Alasca e margeado ali pelo Oceano Ártico, né? Então, é onde a gente tem uma grande incidência de aurora boreal no país. Vamos começar então com alguns argumentos de vendas. Por que vender o Canadá? Primeiro, o dólar canadense é mais barato que o dólar americano e o euro, e quando a gente fala sobre isso, isso significa que quando alguém vai comprar uma água, vai comer em algum lugar, vai fazer uma compra de roupa ou mesmo de eletrônicos, essa pessoa já está pagando em torno de 35 a 40% mais barato do que se ela estivesse em outro país, tá? Mesmo os eletrônicos. Os eletrônicos a gente sobe um pouquinho para 20 a 15% mais barato. Então, o dólar canadense é mais barato, né? E ele se reflete na viagem do passageiro. Essas operadoras que eu mostrei, todas elas pagam em dólar canadense, então elas podem vender em dólar canadense também, o que faz com que o roteiro todo possa sair mais barato também, tá? O Canadá não é mais um país tão barato em relação à hotelaria como era no passado, mas continua sendo um país com excelentes hotéis de 4 estrelas e de 3 estrelas superior, então vale a pena também checar esse tipo de roteiro. Quando a gente fala de quais experiências o país está pronto para oferecer, são mais de 200. A gente sempre destaca a aurora boreal, porque é um país que as pessoas não veem e é o mais rápido para você ir ver a aurora boreal, de uma forma mais fácil, porque ele já está inserido no Oceano Ártico, então você não precisa sair correndo para ver a aurora, ela já acontece durante o ano todo lá. É um país que tem ursos polares. São 450 mil quilômetros de parques nacionais, o que significa que quando você sai de uma cidade e vai a outra, você vai passar por algum parque nacional, você vai estar muito próximo a ele, ou você também pode passar por parques provinciais, tá? São mais de 2 milhões de lagos, alguns glaciais, então isso a gente está falando de ver mesmo uma paisagem lindíssima, sempre voltada para as atividades aquáticas. Então a gente tem
toda uma província, por exemplo, que é a do Quebec, que fica às margens do Rio São Lourenço, assim como a gente tem uma cidade como Toronto, às margens do Lago Ontário, né? Não é do oceano. Então a gente tem muitos lagos ali que fazem parte das experiências, né? A diversidade da população que vocês já conhecem é uma população mais diversa ainda que a nossa aqui no Brasil, com imigrações de todos os cantos do mundo, né? São 4 estações muito bem definidas. As pessoas pensam que no Canadá é só inverno. Não, o Canadá é inverno, primavera, verão e outono. Muito claramente essas estações são definidas, e isso é muito importante porque se um passageiro viaja durante o outono, quando ele for no verão, ele vai encontrar um país completamente diferente. Então a gente está falando de muitas viagens em um só, e é um país acolhedor e focado em sustentabilidade, né? Acolhedor, inclusive, com o nosso público brasileiro, o pessoal de lá gosta bastante da gente e tem muito interesse em nos conhecer quando a gente está por lá. Então é interessante quanto a gente é bem acolhido no Canadá. Como eu já falei algumas das coisas que a gente falou por aqui, então eu vou passar essa tela, porque depois a Bavi vai poder mandar para vocês essa apresentação. E a gente já vai entrar nas 2 províncias do oeste canadense, Alberta e British Columbia. Qual seria um roteiro base pelo país, né? Então, assim, às vezes me perguntam, mas olha, a primeira vez que meu passageiro vai para lá, o que que ele faz quando ele chega no oeste canadense, né? Existem vários hubs de entrada, mas eu vou colocar o hub mais popular, que é Calgary, né? Calgary é uma capital, a gente diz que é a capital do country, né, no Canadá, da cultura country, é onde tem um dos maiores rodeios do Canadá, que é o Calgary Stampede, assim como é uma cidade super vibrante e entrada dos parques nacionais, né? Por que a entrada dos parques nacionais? Porque ela é um grande hub, ela tem um aeroporto excelente, né? Tem a imigração canadense nesse aeroporto também, né? Para quem vier com a Air Canada vai migrar lá no leste, né? E aí Calgary é a porta de entrada para as Montanhas Rochosas. A partir de Calgary, em torno de 1h30 de carro, você chega no primeiro grande parque nacional das Rochosas, que é o Parque Nacional de Banff, tá? Em Banff, a gente tem 2 vilarejos. Banff, que é logo na entrada, junto a Calgary, praticamente é 1h e pouco de estrada, e logo em seguida Lake Louise. São 40 minutos do vilarejo de Banff, a gente chega em Lake Louise. E aí vocês, quando forem procurar sobre isso, vocês já vão ver aquelas paisagens incríveis do Lago Moraine, do lago eu vou mostrar para vocês mais para frente, do Lake Louise, etc. Mas pouca gente sabe e segue viagem, e isso é uma dica que eu quero dar para vocês. Aqui, vocês estão vendo que existe esse cinza, né? Isso aqui são todas as montanhas rochosas, assim, a cadeia das montanhas rochosas entre Alberta e British Columbia, né? Aqui a gente tem a de British Columbia. Então, quando vocês olham aqui, se você seguir uma estrada que chama Icefields Parkway, você passa por 4 parques nacionais. Você começa em Banff ou em Jasper, né, que é o último parque nacional e o maior da região. E aí você vai passar pelo Yoho e pelo Cotenai. Então são paisagens que é impossível descrever, de tirar o fôlego realmente, e que faz com que a gente perceba o quanto a gente é pequeno, porque se você chegar em São Paulo, você vai ver esses prédios gigantescos que a gente tem aqui na cidade. Quando você chega nas Rochosas, é um ambiente natural preservado, e a gente vai entender mais por que Jasper, por exemplo, é a maior reserva de céu escuro do mundo, né? É um lugar intocado, com pouquíssima população e de uma beleza estonteante. Então, daí, se você segue viagem de Lake Louise até Jasper, numa estrada que vai ser extremamente cênica, que é a Icefields Parkway, você chega em Jasper National Park, o maior parque da região de Alberta, onde você avista a vida selvagem, o céu de planetário a céu aberto e a aurora boreal, em épocas distintas, né? Se tiver sorte, a aurora boreal. E tenho dito que realmente as pessoas estão tendo muita sorte, inclusive vendo do trem. É aqui também que 2 dos principais roteiros de trem acontecem, o Rocky Mountaineer e a Via Rail. Ambos param nesse parque nacional, tá? Depois a gente vai ver isso com mais calma. A gente também tem no percursos, quem vai de carro ou de motorhome, ou até quem vai com o Rocky Mountaineer, a cidade de Kamloops, que é uma cidade pequenininha, né, no meio do caminho, e a cidade de Kelowna, que é uma outra opção para quem vai de carro ou motorhome. Kelowna, essa é uma dica e uma curiosidade, fica numa região vinícola da costa oeste canadense. Então, muita gente conhece Niagara-on-the-Lake lá na costa leste, né? Aqui na costa oeste a gente tem a região de Kelowna,
que traz os vinhos da Colômbia Britânica e que poucas pessoas conhecem fora do Canadá, porque essa produção toda de vinhos excelentes é consumida localmente. Então a gente tem Pinot Noir, Pinot Grigio, Riesling, todos os tipos de fruta, Cabernet Sauvignon, etc. E realmente é uma região riquíssima em vinhos, e toda essa cultura vinícola, né? Seguindo viagem, chegamos em Vancouver, essa joia do Pacífico. A gente fala joia porque ela é lindíssima. É uma cidade que vocês podem ver, ela fica bem numa baía aqui, né? Tem uma ilhazinha na frente que se chama Vancouver Island, e é onde tem a passagem dos golfinhos orca, né? A gente tem baleias jubarte e orcas passando por aí durante o verão, e é uma cidade que parece vinda de um game, de tão bonita que ela é visualmente, né? Na frente de Vancouver, muita gente faz esse passeio como suplemento nas saídas garantidas, por exemplo, que é fazer um bate-volta à Vitória, pode ser feito de avião, né, hidroavião, na verdade. Vancouver é uma cidade que tem um dos maiores aeroportos de hidroavião do mundo e também pode ser feito de ferry. Tá? Vitória vale super a pena fazer uma pernoite para quem às vezes me pergunta, mas eu vou ver o que em Vitória? A gente tem os Butchart Gardens lá, que são jardins incrivelmente maravilhosos, que tem plantas do mundo todo, assim como o Chateau, desculpa, o Chateau Fermont, que fica na frente da cidade. A cidade em si é muito bonita também para visitar. E aí a gente O seu próximo destino é um país chega onde o bonjour e o hello se encontram. nesse Bora pro roteiro. Canadá. A beleza de Jasper, nas Montanhas Rochosas, é impactante. São lagos cristalinos e lugares mágicos. Aviste ursos, alces e muito mais. Olhe para o céu e veja as estrelas. Quem sabe até a aurora boreal. E é para lá que o icônico trem The Canadian da Via Rail Canada leva seus passageiros em uma viagem gastronômica sobre trilhos. Já o trem de luxo Rocky Mountaineer viaja pelas rochosas de dia indo até Banff. Viaje também de motorhome pela cênica Icefields Parkway. De Vancouver, ouse mais e visite Whitehorse, quase no Ártico, para ver a aurora boreal. E este é o seu próximo destino. Oferecimento Extraordinário Canadá. Acesse o QR Code. Pessoal, agora eu vou pedir para vocês pegarem o celular de vocês e acessarem esse QR Code, né? Nós estamos fazendo um especial com a EPTV Campinas, o grupo EPTV, né? Então a gente tem ali em torno de 21 matérias em que a gente fala aprofundadamente sobre várias possibilidades de roteiro no Canadá. Quem entrar no G1 e procurar Extraordinário Canadá também vai encontrar essa página, né? E dentro dessas páginas a gente tem 3 links para as operadoras em cada matéria, então vocês conseguem ver também os roteiros, tá? Aproveitem esse conteúdo porque é um conteúdo excelente e a gente vai colocar ainda mais matérias ao longo do ano lá, que vão fazer com que vocês tenham um material fresquinho para poder vender isso para os seus passageiros, tá? Quando a gente fala de Icefields Parkway, lembra que eu falei dessa estrada que conecta 4 parques nacionais? É esse tipo de paisagem que a gente tem aí, e ela pode ser feita de motorhome, de bicicleta, de moto, de carro, né? Ela só não pode ser feita de trem, né? Os trens não passam por esse lugar, mas eles passam por outros lugares dos parques nacionais e tem paisagens igualmente incríveis. Aqui a gente está vendo o iniciozinho do Parque Nacional de Banff. Então, na foto da extrema direita ali com neve, quando você chega na cidade de Banff, você já vê uma montanha rochosa na sua frente. Quando você chega na foto do meio, aqui a gente está vendo o Lake Moraine, que é um dos lagos mais fotografados do mundo. São 12 picos de montanha e aqui é só o iniciozinho do lago. E ali na esquerda a gente vê Lake Louise, ou seja, a gente tem o Chateau, Fairmont Chateau Lake Louise, que é um dos hotéis Fairmont da região, são hotéis castelos, né? Em frente ao lago. Qual é a diferença de você se hospedar em Banff ou se hospedar em Lake Louise? Banff é uma vila realmente com várias coisas para fazer, com restaurantes, etc. E Lake Louise já é um lugar mais ermo, em que você aprecia mais a paisagem e se isola mais. A gente diz que é muito mais propício para casais do que para viagens com crianças, tá? A gente também vai ver Jasper em breve. Agora a gente vai entrar para um momento de autenticidade. O que que é Jasper, né? Por que que as pessoas devem ir a Jasper, a esse grande parque nacional que é na ponta dessa Icefields Parkway, né? Primeiro porque a gente tem ali um glaciar eterno, né? Que pode ser visitado e depois porque é isso que você vai ver e os seus passageiros vão ver
na hora que eles entrarem no Parque Nacional. Aí a gente está vendo Jasper em um momento em que a gente não tem neve no Parque Nacional, né? Jasper é muito conhecido pelo Maligne Lake, que é esse lago que vocês estão vendo aqui nessa foto, com a Spirit Island no meio dele, né? Ele é um lago enorme que, inclusive, tem cruzeiros até a Spirit Island, é um passeio que se vende nesse lugar. Então, Jasper é um lugar muito maior e mais amplo do que Banff Lake Louise, por exemplo. E aí você consegue sair de carro ou mesmo de transfer regular para ver os animais logo cedo e logo à noite nas estradas do Parque Nacional. É muito bonito, tá? A gente também tem, como eu falei, logo chegando no parque, a aproximadamente 10 quilômetros do parque, uma geleira eterna, que é o Athabasca Glacier, né? Que tem um passeio que leva as pessoas até a ponta da geleira e elas podem pegar a água da montanha, que é a água mais pura do mundo, essa água de gelo de glaciares, que inclusive é por isso que esses lagos são tão bonitos, né? São mais de 2.000 lagos nesse Parque Nacional, então imagina o que que é isso, né? Como é bonito. E é a maior reserva de céu escuro do mundo. Por que que a gente fala sobre isso? Porque isso significa que se você andar um pouquinho, saindo um pouquinho da cidade, já não tem luz que reflita no céu. Então você consegue ver o céu como um céu de planetário, efetivamente. E em épocas de alta incidência de aurora boreal, é possível sim ver a aurora boreal de Jasper. Tá? Mas eu sempre digo que isso é um presente na viagem. O Parque Nacional é experiência, não se vai para lá só para ver a aurora boreal, tá, pessoal? Mas outubro tem o Festival de Céu Escuro, que as pessoas vão só para ver o céu de planetário em meio ao Parque Nacional. Aqui a gente vê um mapa que eu fiz meio estilizado para vocês verem quantas são as possibilidades de roteiro aí, né? Na costa oeste. Então a gente tem os trens que a Via Rail, por exemplo, conecta vindo de Edmonton, lá de Toronto, a gente vai ver isso depois, até Vancouver. O Rocky Mountaineer conecta Vancouver a Jasper a Banff, é o único trem que vai até Banff. A gente tem os tours regulares de ônibus, também temos a possibilidade de ir de carro, e aí o motorhome tem uma série de roteiros possíveis, indo inclusive até o território do Yukon, ou pegando agora no território do Yukon, que é uma novidade que a Cruise Canada vai trazer para nós, tá? Então, isso aqui depois eu posso passar para vocês, quem faz esse tipo de transporte, etc., vocês vão ver depois, mas isso é só para ilustrar um pouquinho as inúmeras possibilidades de roteiro na região. Deixa eu passar aqui. Quando a gente fala sobre experiências de verão em Jasper, a gente tem aquilo que o Parque Nacional traz de melhor no verão. Então, desde os passeios de moto, que também podem ser feitos no inverno, mas não é tão aconselhável, né? Porque a gente está falando só quando tiver quase no finalzinho do inverno de gelo. Os passeios de bicicleta, tem o rafting. Esse rafting ele tem as corredeiras mais fortes e as corredeiras bem, né, nem corredeira, praticamente uma parte do rio que não tem quase corredeira nenhuma, que é um guia que vai levando as pessoas, então você também passa pelos canyons, é muito bonito. A Jasper Skytram, ela te leva até o topo de uma montanha que se chama Whistler's Mountain, que não é a montanha de esqui de Whistler, lá em British Columbia, e você consegue ver a divisão das rochosas entre Alberta e British Columbia. E aí tem vários outros passeios. Um que eu gostaria de pontuar aqui, vocês estão vendo o golfe com um urso, né? Acontece realmente da gente ver vários ursos no Parque Nacional.
E o que que se fala para as pessoas em relação a tomar cuidado com os ursos? Os ursos estão bem acostumados com a presença humana, né? Mas a ideia é que se fique longe dos ursos, no mínimo a 100 metros, e que deixe eles passarem. Basicamente é isso. Eles estão só querendo sair de um lugar e ir para outro, né? E aí as pessoas convivem bem com isso, desde que não se queira fazer uma selfie com o urso, como muitos turistas insistem em fazer. Se acontecer alguma coisa, quem morre é o urso. Então, por favor, peçam para os seus turistas só tomarem cuidado e respeitarem a vida selvagem aí nessa região. Quando a gente fala do passeio do explorador do Glacier Athabasca, que é esse ônibus enorme que a gente está vendo aqui na extrema direita e embaixo, ele é um ônibus que tem 2,30 m. Então você imagina que só a roda dele já é mais alto do que eu, que tenho 1,72 m, né? E aí ele te leva até a ponta do glaciar para você poder tomar a água dali. E nesse mesmo lugar, a 5 minutos de caminhada, existe a passarela do campo de gelo, que é uma passarela a céu aberto, onde você pode ter a sensação de estar escalando aquela montanha. Então, é um passeio muito legal e que está sempre aberto durante o verão, tá? Agora a gente vai ver o que que fica aberto o ano todo, né? A gente tem tours gastronômicos, as caminhadas guiadas, os trens da Via Rail circulam o ano todo, o Rocky Mountaineer não circula o ano todo, ele vai até meados de outubro, quando começam as nevascas, ele para e ele retorna em março do próximo ano. Então a gente vai ver sobre isso também. E aí tem todos esses outros passeios. E quando a gente fala de passeios de inverno, que é bonito, tão bonito quanto, temos as carruagens da neve, o sledding de cães, né? Tem muita gente que acha que os cachorros eles são maltratados, não são. Os cachorros eles gostam desse passeio, eles se sentem livres e eles são treinados para fazer isso, e eles pedem inclusive para fazer isso. Então os cachorros são super bem tratados e é super fiscalizada essa atividade, então é importante saber. Existe a caminhada no gelo no Maligne Lake, que é lindíssimo também. Você está entrando praticamente numa catedral de gelo no meio das montanhas rochosas. As bicicletas de inverno, que é tipo uma fat bike, ela tem o pneu mais maior, assim, para quem gosta de fazer esse tipo de aventura. E uma coisa que eu quero pontuar em relação às outras coisas de neve é o tour de helicóptero para ver a bolha pelo Lago Abraham. Por que que isso é interessante? Porque a gente tem um lago de águas quentes aí. E esse lago, à medida que o inverno começa a acontecer, ele vai soltando bolhas, né? Porque ele vai soltar durante o verão também. Só que essas bolhas elas vão fazendo a formação de gelo até chegar na superfície. Ele não chega a congelar inteiro, como acontece com Lake Louise, em que as pessoas vão fazer lá depois o seu patins no gelo, né? Aí ele não chega a congelar inteiro porque ele é um lago quente, mas ele fica com essa formação única dessas bolhas e é possível ver isso de helicóptero. Então, quem gosta de natureza e gosta de ver uma coisa totalmente inusitada, tá aí uma possibilidade também. A Jasper também tem uma montanha para quem gosta de esquiar, né? Fazer esqui, snowboard, etc., que é a Marmot Basin. Ela é uma montanha, vocês podem ver que ela tem um ambiente muito aberto, né? Então ela tem todos os tipos de pista de esqui e você vai esquiando no meio das montanhas rochosas com uma paisagem de tirar o fôlego realmente. Então vamos ver um pouquinho sobre como é a experiência de inverno em Jasper. Aí, Sheila, eu não gosto de esquiar. Ok, né? Não esquie, fique dentro do hotel, tome um chá, um café com leite e veja a paisagem. É isso que eu tenho para dizer. É muito bonito, gente. Não dá para explicar, não tendo ido para lá. E eu garanto para vocês que seu passageiro vai achar lindíssimo. Porém,
Antes da gente entrar no luxuoso Rocky Mountaineer, eu queria deixar um recado para vocês. É muito importante que o seu passageiro aprenda a usar as roupas adequadas quando ele chega ao Canadá, tá? E aí eu vou dar uma dica em relação a compras, né? Se ele for até o Parque Nacional para comprar as roupas de inverno dele, por exemplo, ele vai pagar mais caro. Mas se ele comprar em Calgary, que é a porta de entrada, ele vai pagar mais barato, porque a Alberta tem 8% a menos de imposto para compras. Então, isso é uma dica importante. Ele pode parar, fazer as compras dele e seguir para os parques nacionais. E isso é uma coisa que vale a pena fazer, porque toda a experiência de inverno, ela vai ser melhor com as roupas adequadas, com o sapato adequado. E quem nunca viajou ao inverno precisa dessa consultoria de vocês, tá? Então, lembrem-se disso, porque isso é uma dica muito importante e é uma das coisas técnicas que o agente de viagem tem que dar para o passageiro, tá? E aí a gente vai entrar agora naquilo que é o mais luxuoso, elegante e sofisticado da região das Rochosas, que funciona durante o verão, a primavera e o outono, ou seja, de março até outubro, aproximadamente. Às vezes ele vai um pouquinho mais para frente, dependendo do ano. Talvez esse ano com o El Niño aí o calor extremo comece a ir um pouquinho mais para frente, mas é o nosso lindíssimo trem Rocky Mountaineer. O Rocky Mountaineer, deixando parênteses aqui, ele vai pegar os passageiros de dia e vai entregar os passageiros no final da tarde para o seu hotel. Então vejam como é a experiência. Pessoal, vocês não estão me ouvindo ou vocês não estão ouvindo o vídeo? É o vídeo, né, que vocês não estão Só o ouvindo? vídeo que tá sem som, cheio. Tá, não sei o que está acontecendo, infelizmente, assim, porque realmente os vídeos são maravilhosos, mas a gente vai. Então, eu vou falando durante os vídeos para vocês, tá? Mas eu acho que as imagens falam por si só, a gente não precisa interromper por causa disso, né? Melhor a gente seguir sem o som mesmo dos vídeos, certo? Certo, Que- pode seguir. Tá. O Rocky Mountaineer, como eu falei, ele é um trem que viaja de dia, né? Então, o que que isso significa? Que quando você pega o trem, os passageiros eles vão fazer algum desses roteiros aqui, por exemplo, dentro do Canadá, né? Então, aqui a gente tem Calgary, essas coisas que são pontilhadas é o que não é feito de trem, tá, gente? Então, Calgary, um transfer até Banff, por exemplo, e aí você pode fazer Banff, Lake Louise, Kamloops e Vancouver. Ou você pode fazer Vancouver, Whistler, Kesnell e Jasper, ou Jasper, Kamloops, Vancouver, né? Então, tudo isso aqui pontilhado, ou seja, se você for pegar de Banff até para pegar aqui, e o trem aqui em Jasper, é de tour regular ou motorhome ou outro tipo de transporte que não seja o trem, tá? O que que é importante falar sobre o Rocky Mountaineer? Ele é um trem que vai pegar os passageiros pela manhã, né? Esses passageiros vão estar hospedados num hotel. As malas deles vão seguir de ônibus até o próximo ponto e eles vão seguir de trem durante o dia nas Montanhas Rochosas. Eles vão ter serviço de bordo. Ele vai chegar em torno de umas 5, 6 horas da tarde no próximo destino. O passageiro desembarca, dorme no hotel. No dia seguinte, ele pega o trem de novo e aí ele vai de novo num outro trecho das Rochosas, ok? Então, ele não é um trem com cabines. E aí, eu passo para a próxima tela para explicar para vocês essa questão aqui.
Ele tem dois tipos de classes, né? Então tem a Gold Leaf, que essa é a classe mais luxuosa do trem, a que oferece mais comodidade. Ela tem um vagão de 2 andares, então no andar de baixo você tem o vagão restaurante, né? Que são essa foto aqui do meio, onde é servida a refeição. E realmente, assim, o Rock Mountaineer, ele é uma refeição, as refeições são maravilhosas, eles servem bebida alcoólica, bebida normal, então, assim, é uma viagem enogastronômica e gastronômica também, enquanto você vê as paisagens. E na parte de cima, você tem ali o domo a 180 e você pode apreciar as paisagens, então você sobe ou desce. Quando você olha aqui o loginho do Rock Mountaineer nesse vagão bem lá do lado direito, vocês vão perceber um ambiente aberto, uma janelinha aqui embaixo, né? O Rock Mountaineer é o único trem das Rochosas que permite a saída do passageiro para um ambiente externo. Então aqui fica uma parte externa em que o passageiro pode ver do lado de fora, né, as paisagens. Isso é uma outra experiência bastante incrível também, tá? Então, aqui a gente vê um pouquinho mais sobre a gastronomia, sobre a forma como é servido. É realmente um trem de luxo, né? É um trem bastante moderno, um equipamento novo, então é bastante importante entender como são as diferenças dos trens para poder entregar o que o seu passageiro vai buscar especificamente. E a outra classe do Rock Mountaineer é a Silver Leaf, ou seja, a classe prata, que é o vagão único, ele não tem 2 andares, né? E aí você entra no trem e senta na sua poltrona e a refeição vai ser servida na sua poltrona. Então você vai ter toda a mesma refeição que o pessoal que está no vagão restaurante, mas na sua poltrona, e durante o dia todo você vai continuar na sua poltrona. E aí ele também tem, né? Como o vagão domo lá da Gold Leaf, ele também tem a vista 180, só que num único andar, tá? Aqui a gente vê um pouquinho sobre essa configuração também, né? E também uma viagem absolutamente linda. Aí a gente vai para aquilo que é icônico. Então a gente viu o luxo e agora a gente vai para aquilo que é icônico, representativo, marcante, memorável, que é aquilo que conta a história do Canadá sobre trilhos. É um trem que ele passa por 4.000 quilômetros, 5 províncias canadenses, e ele vai levando com ele toda a história do Canadá. Então, a viagem gastronômica no The Canadian ela traz, inclusive, a história culinária do país. Cada província que você passa é um tipo de comida servida diferente. E ele já tem cabines, e ele é um pouco diferente do Rock Mountaineer. Ele é um trem que é dos anos 70, né? Então, ele é um trem mais icônico, com uma classe de luxo que se chama Prestige. Muito difícil de bucar, já vou dizer. Se o seu passageiro quiser viajar na Prestige, ele tem que tentar 300 dias antes da viagem dele para conseguir, porque são 6 cabines a cada saída de trem, tá? Mas ela é uma classe que tem uma cama queen. Então, eu vou mostrar para vocês e vou falando à medida que o vídeo vai passando, tá? Antes de entrar no vídeo, eu quero mostrar para vocês como que o The Canadian percorre todo esse caminho aqui até chegar a Vancouver. Ah, mas se eu quiser fazer o The Canadian, meu passageiro não tem tempo para ficar 5 dias e 4 noites no trem. Eu posso comprar em trechos? Pode. Normalmente o trecho mais comprado é Vancouver-Jasper, ou seja, sai de Vancouver e chega em Jasper, ou sai de Jasper e chega a Vancouver, né? Uma dica: se o passageiro quer a experiência de trem, e fazer as rochosas de outra forma, ou de carro, ou de motorhome, ou ele vai fazer de um outro jeito, ele pode também pegar o trem aqui para Jasper e descer até Calgary, por exemplo. A outra possibilidade é ele sair de Edmonton e ir até Toronto. E às vezes essa viagem aqui vai ser mais barata do que você só fazer o caminho inverso. Ah, mas ele vai perder as rochosas. Ele vai perder as rochosas, mas ele vai ter visto as rochosas de outra forma. Então, é uma possibilidade de roteiro. E aí, ele vai ter a experiência de estar em cabines em um cruzeiro terrestre, que não tem o conceito daquele cruzeiro navio, tá, gente? É diferente. Mas ele oferece algumas facilidades. Então, eu vou mostrar para vocês também. O The Canadian, ele tem a maioria dos vagões dormitório dele são dessa forma. Eu queria pontuar aqui que a gente não deve vender a classe econômica no The Canadian. Não importa se o passageiro vai fazer só o trecho Vancouver-Jasper. Por quê? Porque ele vai ter a mesma experiência.
de sentar no Rocky Mountaineer, por exemplo, como se ele estivesse num ônibus, só que ele não vai ter nenhuma refeição. Então não vale a pena. Vale a pena você vender este leito aqui, que é o leito mais barato do trem, que é o leito da cabine, desculpa, não da cabine, esse leito que vocês estão vendo com uma cortininha na parte de cima. É o leito mais barato do trem, mas você tem direito a circular no trem inteiro e todas as refeições que o trem oferece, que são 3 refeições: café da manhã, almoço, jantar, com 3 horários diferentes, com 3 opções de escolha, e ainda você pode ter snacks durante o dia todo, de graça, sem necessidade de viajar na econômica, tá? Essa parte amarela que a gente está vendo aí são poltronas durante o dia e à noite é uma beliche, então eles são leitos, que nem a gente vê naqueles filmes antigos. Na parte verde, verde mais escura, a gente tem cabines duplas, que são 2 poltronas durante o dia, um assento sanitário com porta dentro da cabine e uma pia, e uma cabine com porta. Essas cabines podem ser quádruplas, e elas, se colocar, as camas vão ficar perto, mas não vão ficar grudadas, e aí elas ficam com 2 sanitários dentro da cabine e 2 pias. E aí as roxinhas, a gente tem as cabines individuais, principalmente para quem tem baixa mobilidade, vai viajar com avô, com a avó, e eles não conseguem subir numa beliche, eles podem dormir na cabine individual, que tem um sanitário, assento sanitário e uma pia dentro da cabine e porta também com cortina, além da cortina, a porta. O chuveiro é essa parte em azul que a gente está vendo aqui e que a gente está vendo a fotinho aqui embaixo, com uma parte seca e uma parte molhada. A seca é onde a gente se troca, a gente leva a nossa roupa. O The Canadian, para quem compra leitos na Sleeper Plus, ele oferece todas as amenidades, toalha, shampoo e etc. Você leva para o banheiro junto com você, toma banho. A gente tem 2 concierges por vagão para manter o banheiro limpo, né? Se você for ver, no máximo esse vagão consegue ter 22 pessoas, e essas pessoas podem tranquilamente tomar banho durante o dia. Se o chuveiro desse vagão estiver ocupado e o do próximo estiver livre, você também pode usar o próximo vagão. Ah, eu entrei no chuveiro e achei que está sujo. Você pode chamar o concierge, imediatamente ele limpa. É assim que o The Canadian funciona. E aí a gente tem a classe de luxo que a gente vai ver no vídeo, tá? Aqui no Canadian, eu vou baixar o som para mim, consigo falar com vocês. Quando a gente olha esse trem, vocês vão ver que ele tem uma extensão enorme, né? Ele tem em torno de 25 vagões. A cada 3 vagões dormitório, a gente tem um vagão domo, em que a gente consegue ver na parte de cima as paisagens. Aí a gente está vendo a classe de luxo Prestige, que já tem chuveiro, banheiro, tudo dentro da cabine. Durante o dia, ela é Desculpa. Ela é um sofá em L e durante a noite ela é uma cama queen, né? Então ela só pode ser feita com casais, né? Ela não aceita crianças, quem viaja com crianças, etc., vai viajar na Sleeper Plus, por exemplo, vai comprar as cabines lá na Sleeper Plus, né? Que é a outra, as cabines duplas, e aí na Prestige vão viajar adultos, tá? Eu vou passar esse vídeo porque eu tenho um videozinho que a gente fez que mostra melhor as cabines do The Canadian, tá? Que é esse videozinho aqui. A gente tem esse vídeo disponível para vocês também, tá? Esse vídeo você consegue ver a cabine para um aqui, né? Esse vídeo está disponível para vocês baixarem. Depois eu vou deixar um QR Code, vocês podem mostrar para o passageiro de vocês. Então aí a gente vê a cabine individual, como é que ela é, né? Ela parece pequena, mas ela não é, ela tem vários compartimentos e você despacha as suas bagagens, 2 de 23, e sobe no trem com uma bagagem pequena para você poder levar dentro da cabine, senão você vai ficar com menos espaço. Aí a gente vê uma Sleeper Plus, que é uma cabine para 2. Durante o dia ela é essas 2 poltronas aí. Durante a noite eles baixam a cama de cima e fazem a cama de baixo. Ah, mas eu quero a minha cabine fique o dia todo com as camas feitas, porque eu quero voltar, quero descansar na hora que eu quiser, etc. Sem problemas, é só você pedir para o concierge, ele deixa a cabine pronta. Aí a gente vê a pia, né? Que tem inclusive água para beber, tem ali aquela torneirinha ali do lado, e aqui o vaso sanitário com o banheiro com a porta dentro da cabine. Aqui ela vai arrumar, né? A cabine para a noite, então ela vai baixar a cama para a parte de baixo e
a cama de cima. Essa cama tem 1,90, tá, gente? É uma excelente cama. E é importante também você ver como que o passageiro vai viajar no trem. Cada cabine ela tem uma direção, né? Então o trem está indo para frente, eu estou indo junto com o trem aí. E aqui a gente vê os leitos. Os leitos, eles não têm, você vê que eles não têm porta, então durante o dia são essas cadeiras e durante a noite eles ficam daquele jeito. A gente tem o chuveiro, como vocês vão ver também agora, que é uma super limpo. Você vê a área seca, é grande, né? Não é uma coisa pequena que você vai ficar desconfortável ali. E ali a área molhada, onde a gente tem efetivamente a possibilidade de tomar banho aí, já com as barras, né? Porque o trem ele balança um pouco e tal. Os banheiros comuns de cada vagão também são super grandes, então, eu não quero ir no banheiro da minha cabine, você tem ainda essa possibilidade de ir no banheiro comum, e existe água potável tanto nas cabines quanto nas outras. Aí a gente vê a Prestige, né? E aí a gente vê uma parte da paisagem do The Canadian. Uma outra coisa que eu quero convidá-los é a ver este documentário no Globoplay que se chama Nos Trilhos do Mundo. Esse documentário foi feito o ano passado, né, em 2025, e ele acaba de ganhar como no Art Tour, o Festival Internacional de Cinema de Turismo, como melhor documentário. O Gustavo, ele fez um trabalho excelente, ele viajou o The Canadian de ponta a ponta, mostrando também algumas partes do destino. Então, fica o convite para vocês verem no Globoplay e ainda entenderem um pouco mais sobre toda essa experiência de estar no The Canadian, tá? Vamos lá. Aqui a gente vê um pouquinho de Vancouver, né? Quando eu falei para vocês que Vancouver era essa cidade que parece saída de uma ficção científica, de um game, aqui ela tem em torno. A própria cidade tem 30 quilômetros só, então você pode fazer a cidade inteira a pé, para quem gosta de caminhar, né? E ela tem várias cidades satélites no entorno, e ali na pontinha dela, um dos maiores parques urbanos do mundo, que é o Stanley Park. É uma cidade que visualmente é linda e ela tem uma vibe de praia, sabe? Cidade de praia mesmo. Ela está nas margens do Oceano Pacífico ali e tem mais de 10 praias mesmo para circular por ela ali. Aqui a gente vê a Ilha de Vitória e os Butchart Gardens, desculpa, a Ilha de Vitória, na cidade de Vitória, na Ilha de Vancouver, e os Butchart Gardens que eu falei para vocês. E no percurso, durante o verão, a gente vê as famílias de orca circulando por ali. Então, o Canadá tem esse grande presente que são os ambientes naturais, ainda preservados, controlados para o turismo, que a gente consegue efetivamente ver essas coisas lindas e de uma forma confortável. Agora eu vou explicar um pouquinho para vocês. A gente tem o Edu da Cruise Canada aqui no chat para vocês poderem pedir qualquer informação que vocês quiserem sobre os motorhomes, tá? O Edu tem 4 classes de motorhome. A tela ficou lá na Costa Leste, mas depois eu compartilho com vocês aqui. Aqui a gente tem uma possibilidade de roteiros, né? Quando a gente vê ali a estrelinha, são as cidades que você pega ou que você devolve o motorhome. Esse a gente está vendo um motorhome circulando, né? São 11 dias de viagem, então eles falam que você não deve circular com o motorhome mais de 200 quilômetros. O motorhome permite que você tenha a sua carteira de habilitação brasileira para dirigi-lo, entendeu? Então você pode ter de 2 até, Edu me corrige, até 18 pessoas no motorhome, eu acho, né? E, enfim. Os extras e etc. podem ser pedidos, inclusive, quando você vai sair com o motorhome de uma cidade a outra, né? E aqui a gente vai ver um pouquinho do que é Canada is turismo the de land of motorhome stunning landscapes and na natural costa beauty. oeste, na visão And de um for photographers, fotógrafo, né? Ele foi para os parques nacionais e está circulando ali com o motorhome, parando nos lugares onde ele mais gosta, parando nos campings, inclusive, para poder dormir. Os campings, eles podem ser aqueles que você conecta o motorhome e dorme no motorhome, ou você pode também dormir em cabines, né? E usufruir de toda a infraestrutura do camp. O motorhome é super confortável, você vê que esse é para 2 pessoas, mas tem para até 7 pessoas, para uma família de 4 pessoas, um de 7 fica super confortável, por exemplo, né? E aí, como eu falei, são vários tipos de carros e com, lógico, uma tecnologia nova, não são carros velhos e ruins, são carros ótimos, então é importante você comprar com alguém como a Cruise Canada
para poder ter esse tipo de comodidade. Este roteiro é um roteiro que leva até o Yukon, né? Se vocês forem ver, você pode sair de Seattle, por exemplo, e é importante saber que existe sim um fee para quem vai tirar de uma cidade e devolver na outra, que às vezes vale a pena ou não, depende do roteiro que você vai fazer. Agora, a Cruise Canada vai ter um ponto de retirada no Yukon. Então, você vai poder fazer a Alaska Highway de motorhome sem necessidade de trazer o veículo desde Vancouver. É uma outra possibilidade muito interessante que a gente vai ver, tá? E agora a gente vai falar dos territórios. O Edu, eu vou pedir para ele compartilhar os tipos de motorhome que eles têm, né? Aí no chat. E depois, no final, eu mostro a tela se for necessária, tá, Edu? Que eu tô correndo aqui para a gente conseguir fazer isso num tempo menor. Quando a gente fala dos territórios, a gente vai ver esse mapa que mostra nessas fotinhos todos os lugares onde é possível avistar a aurora boreal no Canadá. Alguns com maior incidência, outros com menor incidência. Quando a gente fala do Yukon, a gente tem paisagens como essa, né? Lindíssimas no início ali do rio Yukon, subindo para a cidade, e que a gente já vê a aurora boreal. É o lugar mais próximo e acessível da América do Norte para ver a aurora boreal. E a gente está falando de América do Norte. Pegar o voo da Air Canada, subir para Toronto ou Montreal. Se você quiser, você pode fazer um stopover gratuito em uma dessas cidades para quebrar a viagem. Vai para Vancouver e pega um avião para o Yukon. E aí você chega lá e já pode avistar a aurora boreal. A temporada vai de meados de agosto até o início de abril. Vou mostrar para vocês um mapa. E existe atividade o dia inteiro, no verão e no inverno, para toda a família. E isso é super importante, porque às vezes você vai e aí você tem o passageiro mais azarado do mundo, que a gente chama de o passageiro que leva a nuvem, né, com ele, porque tudo dá errado na viagem desse passageiro, mas ele vai ter coisas para fazer durante o dia, então ele não vai ser um cara frustrado quando ele voltar. E deixem esse passageiro lá no mínimo 3 ou 4 noites, porque ele vai ter muita coisa para fazer durante o dia. Uma coisa importante sobre o Com é que todos os serviços já estão disponíveis em espanhol, ou seja, a gente chega num lugar que é a, o lugar onde a gente aprende sobre a corrida do ouro do Canadá, que é o início da Alaska Highway, que tem várias comunidades de povos originários, e a gente tem o serviço todo em espanhol para a gente poder entender. Em Whitehorse, você tem algumas coisas durante o dia, por exemplo, você sai da cidade de Whitehorse, que é o início, né, da Alaska Highway, e vai até um lugar que chama Wildlife Preserve, para ver animais do Ártico. É importante a gente poder ter esse tour em espanhol, porque a gente vai conhecer sobre as raposinhas do norte, que parecem aquelas raposinhas do Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe. A gente vai conhecer sobre as raposas do Ártico, sobre os búfalos, sobre vários animais que a gente não está acostumado a ver todo dia aqui. Então é importante a gente ter esses tours, né? O Yukon também é um bear country, né, que a gente fala lá no Canadá, que é o lugar onde a gente tem muitos ursos e também se convive com eles. A gente passa pelas estradas e vê esses ursos durante os meses do verão. E muita gente faz essas 3 cidades principalmente: Whitehorse, Dawson City, Carcross. O hub de entrada é Whitehorse. Dawson City é a cidade histórica da Corrida do Ouro, onde tem aquele drink em que você corta. Na verdade, as pessoas cortaram o dedão do pé por qualquer motivo e mandaram para lá esse dedão mumificado. E aí tem um uísque que você toma, tem que tocar o dedão na tua boca e aí você ganha um certificado de que você fez essa experiência. Porém, se você engolir o dedão, você paga $2.000. Então, pense bem, se você vai mandar um passageiro para fazer isso, tem doido para tudo, ou você simplesmente vai lá para aprender sobre a incrível Corrida do Ouro nessa região, que deu em nada, né, gente? Não era um lugar que tinha muito ouro, mas era um lugar que acabou unindo o Canadá ao Alasca, né? E essa estrada toda que se chama Alaska Highway é uma das estradas mais incríveis, e é aí que a gente tem o maior parque nacional do Canadá, que é o Kluane National Park, onde tem a maior montanha de pedra do país, que se chama Logan, e eu acredito piamente que Logan é o nome do X-Men, né, que é canadense, inclusive um lenhador, né, e que ele devia morar nessa região. Então, para mim, a ficção imita essa realidade, tá? Quando a gente fala do Yukon também, a gente tem um lugar que chama Haines Junction. O que que é Haines Junction, né?
É um lugar no Kluane National Park que fica aproximadamente 2 horas de carro de Whitehorse, em que a gente vê esse iniciozinho desses campos de glaciares. Gente, esse parque nacional é como se fossem assim muitos e muitos, muitos glaciares. Imagina que você está no meio de um oceano de glaciares e essa é a pontinha que você tem a possibilidade de ver essa água de gelo que desce lá da América do Norte, quase até aqui a América do Sul, né? E a Alaska Highway, que é uma mega de uma aventura para fazer de motorhome, de carro, enfim, realmente o Whitehorse é um dos lugares mais incríveis que eu já visitei, uma cidadezinha pequena que tem de tudo, né? E aí a gente tem mais de 40 comunidades dos povos originários, né? Tem a cidade de Carcross, a gente tem vários artesãos que fazem ali algumas das artes mais bonitas dos povos originários do oeste canadense. Então é realmente uma aventura visitar Whitehorse e procurem aí a história do seu Hugo e da Operação Abacaxi, Pineapple, que foi feita em 1955, né? 54, eles saíram do Brasil com o Jeep Willys e subiram até Dawson City com esse Jeep Willys. E a gente descobriu essa história, que virou um livro, que é muito legal também. E vocês podem ler um pouquinho sobre isso. Então, procurem aí Operação Abacaxi. Quando a gente vê a incidência de aurora boreal nessa região, como ela falou, né? Dos meados de agosto até aqui, terceira semana de abril, mais ou menos. Aqui, por que que a gente tem um gap, né, no meio do ano, nas auroras boreais ali de Whitehorse? Porque a gente tem o sol da meia-noite, gente. O que que acontece quando a aurora boreal não está acontecendo e quando o verão está acontecendo, né? A aurora boreal, na verdade, está acontecendo o ano todo, só que quando existe muita luz, é difícil de vê-la, né? Então aí a gente tem o verão e a gente tem noites incrivelmente curtas. Então a gente tem assim 3, 4 horas de noite e o resto é só dia. E por isso que fica mais difícil ver a aurora boreal, mas é incrível também conhecer um lugar que tem o sol da meia-noite, né? Também temos Northwest Territories, que tem 240 dias de aurora boreal por ano, né? Facilmente de ver, que fica em Yellowknife. Yellowknife já é um lugar um pouco mais ermo, com uma experiência muito mais rústica que Whitehorse, mas incrível também. E um dos outros lugares para ver a aurora boreal, que muita gente procura, é Winnipeg Churchill. Por quê? Porque Churchill é a cidade que tem mais ursos polares do que gente. Só que não dá para ver urso polar e aurora boreal ao mesmo tempo, a não ser que você tenha muita sorte. E aí a gente tem também a migração das baleias beluga acontecendo na Baía de Hudson. O trem da Via Rail leva, né, conectando com The Canadian até lá, ou você pega o avião da Air Canada, porque são 2 noites de trem. Se você não tem muito tempo, recomenda-se fazer o voo com Air Canada também, né? E aí a gente vê aqui que a época da aurora boreal em Churchill é fevereiro e março, e a época de ver ursos polares é outubro, novembro. Por quê? Porque eles vão comer antes de hibernar. Eles começam a hibernar em dezembro, com as grandes tempestades de neve, né? E outubro e novembro são as épocas em que eles saem da hibernação, né? Eles já saíram ali. Na verdade, eles saem da hibernação no verão e aí eles chegam na cidade em outubro, novembro, para seguir pela Baía de Hudson e pegar as focas. Então você consegue fazer tours para ver os ursos polares, né, gente? E é um dos lugares mais incríveis. Também tem que fazer com muita antecedência essa viagem. É uma viagem que não é barata quando você pensa no que a experiência cobra, né? Mas ela é necessária. E se você for pensar entre gastar o que uma pessoa gasta, por exemplo, para ir, às vezes, num parque de diversão e ela pode ver um urso polar ao vivo na tundra. Então, pensem sobre isso também. E aí, eu queria passar a palavra para minha querida aniversariante do dia, a querida Sandra Passeto, para ela contar um pouquinho mais sobre a Air Canada e o Extraordinário Canadá. Sandrinha, você está por aí? Se vocês quiserem ir fazendo perguntas enquanto a Sandra se conecta. Oi, estou por aqui. Então, Sandrinha, se você quiser, eu Deixa eu passo. só diminuir meu microfone. Peraí. Tá bom a voz? Assim, não tá muito. Não, tá bom. Tá bem? Uhum. Bom dia, Sheila. Gabriela, Bom você dia pode a abrir a todos os câmera, por nossos gentileza, Sam. convidados. Muitíssimo obrigado. Eu estou muito feliz, além de fazer o meu aniversário no dia de hoje, né? Estar celebrando com vocês e falando desse lindo país, né? O Canadá é um destino que eu sempre digo
que uma das maiores paixões do Canadá é o povo, porque como é um país formado de povos de todas as nações, eles recebem o turista e o imigrante muito, muito bem. E além de ser lindo, né, em Costa Leste, cidades cosmopolitas, gastronomia fantástica, teatro, museus, não sei se vocês sabem, mas em Toronto é onde tem o único o museu de sapatos do mundo. Então, assim, muito interessante, além de Niagara Falls, Niagara on the Lake, e a costa oeste já é contemplação, né, natureza, é para realmente segurar o queixo, porque quando você olha as fotos, você fala: "Nossa, que lindo", mas chegando lá é impressionante. E óbvio que a melhor maneira de chegar ao Canadá é através da Air Canada. Pode soltar o vídeo, Xenia. Perfeito. A Air Canada é a única companhia aérea que voa direto Toronto e Montreal. Então, dos 3 maiores hubs, que são Toronto, Montreal e Vancouver, nós voamos 2. De lá, distribui os voos para todo o Canadá, todas as províncias canadenses, costa leste, costa oeste, como Estados Unidos também. Então, essa é a nossa frequência, né, de voos. Então, Air Canada voa São Paulo, Toronto, diário, direto, o ano inteiro. Como os nossos voos para o Canadá são noturnos, eles chegam sempre na primeira hora, então 5h30, 6 horas da manhã, o que permite uma excelente conectividade para todo o Canadá, né, para Estados Unidos também. Montreal, 4 vezes por semana, e a partir do inverno canadense passa 5 vezes por semana. Isso aumenta a oferta de assentos, né? Então você consegue realmente tarifas bastante competitivas, né? Especialmente se você comprar com uma certa antecedência, porque ninguém fala: "Vou para o Canadá amanhã, semana que vem". Normalmente é uma viagem planejada, e você comprando com essa antecedência, você tem acesso a tarifas bem mais baratas. A partir de 26 de outubro a 27 de março, nós estamos voltando com a rota Rio-Toronto. São 3 vezes por semana, o que aumenta mais ainda a chance, né, de aumento de assentos e chance de conseguir tarifas bastante competitivas. Temos já o conhecimento que alguns passageiros do Sul, Minas, ou enfim, acabam preferindo embarcar no Rio de Janeiro, né, no aeroporto do Galeão, mas também é um hub muito estratégico para nós, tanto a parte de lazer como a parte corporativa. Então, se vocês atenderem clientes que queiram sair do Rio ou sejam do Rio de Janeiro, nós vamos ter essa oportunidade com tarifas bastante competitivas. E além disso, eu não sei se vocês sabem, mas a Air Canada ela voa para Buenos Aires. Então, o voo que sai de Toronto, ele chega em São Paulo, a aeronave é limpa, segue para Buenos Aires, desembarca os passageiros, aeronave limpa e retorna para seguir para Toronto.
Então, isso facilita bastante, porque além de tarifas muito competitivas, é um serviço, um produto excepcional, né? O passageiro chega na hora do check-in no hotel e retorna na saída, né? Para o voo no horário do check-out. Então, nós temos aí uma oferta de assentos muito, muito boa e com serviço super especial. Por favor, Chininha. Voamos com o equipamento 787-97. Minha voz está dando eco? Porque eu estou me ouvindo. Não? Nós operamos com o equipamento, o Boeing 787-900 Dreamliner, que é dividido aí em 3 cabines. A executiva, que é conhecida como Signature Class, ela tem essa configuração 1, 2 e 1. Aqui o passageiro já é recebido pela concierge, que tem um serviço diferenciado. As nossas poltronas reclinam 180 graus, então realmente vira a cama. O serviço de bordo é como se fosse um serviço de restaurante. Então, o passageiro é recepcionado com champanhe e snacks, 3 opções de entrada, 3 opções de prato quente, frutas e queijos, sobremesa, e a gala ainda fica aberta a noite toda, caso o passageiro queira um snack ou alguma coisa diferente. Monitores individuais touchscreen, 19 polegadas, e todos os assentos não têm custo para marcação. Aqui, o passageiro pode levar 2 volumes de 32 quilos. Ok? Essa é a nossa Signature Class. Agora vem a menina dos olhos da Canadá, porque eu digo que o mercado brasileiro teve uma aceitação muito grande, que é a Premium Economy, que é uma cabine que fica entre a executiva e a classe econômica, e ela não é só um produto diferenciado, né? Ela tem um serviço diferenciado também. Então, como produto, poltronas mais largas, banco de couro, reclina mais do que as poltronas da classe econômica, monitores individuais touchscreen também, apoio para os pés, o serviço de bordo é oferecido em louça, é um serviço de bordo diferenciado, e além disso, o passageiro ele vai fazer o check-in pela cabine da classe executiva. Isso significa prioridade no embarque e prioridade no despacho das malas. E por ser uma cabine menor, ela tem um toalete exclusivo. Aqui a configuração são 2, 3, 2, e o passageiro pode levar 2 volumes de 23 quilos. Agora a nossa classe econômica. Aqui são 21 lugares, viu, gente, na PY. A classe econômica ela tem 247 assentos nessa configuração 3, 3 e 3. São assentos ergonômicos, monitores individuais também. Isso para todo o avião, o passageiro ele tem acesso ao Wi-Fi desde que ele seja membro Aeroplan. A Air Canada é membro fundadora da Star Alliance, e o nosso programa de milhas é o Aeroplan. Ele se cadastrando, ele vai ter o serviço de Wi-Fi para mensagens rápidas no WhatsApp. Hoje em dia é muito comum as pessoas terem algum dia terem algum tipo de restrição alimentar, né? Então, lactose, kasher, sem glúten, vocês podem fazerem essa solicitação
via GDS, com até 72 horas a saída do voo. Aqui o passageiro ele pode levar um volume de 23 quilos. O que é muito importante, essas franquias, elas são válidas para embarque em São Paulo. Caso o passageiro saia de qualquer outro estado brasileiro, vai ser considerada a franquia de bagagens da companhia aérea que está iniciando a viagem. Então, aqui no Brasil, nós temos acordos com a Latam, a Gol e a Azul. Então, essa viagem, iniciando do Brasil para o Canadá, vai ficar vigente a franquia de bagagem de uma dessas 3 companhias. No retorno, já é válido a franquia de bagagens da Air Canada. Ok? Agora, os nossos serviços especiais. Air Canada aqui em São Paulo, como eu falei, conta com serviço de concierge, como em todo o Canadá, Europa, Estados Unidos e Oceania. Nós, em São Paulo, atendemos os nossos passageiros de classe executiva e de classe executiva de todas as companhias aéreas que fazem parte da Star Alliance. Aqui o antigo Banco Safra, porque agora é o Banco do Brasil, né? A sala do Banco do Brasil. No Canadá, Europa, Estados Unidos e Ásia, nós temos a Maple Leaf Lounge, que é a nossa sala VIP. E nas cidades de Toronto e Vancouver, nós temos a Signature Suite. Então, no Maple Leaf Lounge, entre os passageiros de classe executiva Air Canada e da Star Alliance, mas na Signature Suite, apenas passageiros da classe executiva da Air Canada. Né? Então, é uma sala mais intimista, oferece um jantar com cardápio de chefes renomados internacionalmente. O passageiro pode tomar um drink, apenas relaxar ou fazer uma reunião e depois seguir direto para o embarque. Na nossa sala VIP, na Maple Leaf Lounge, ela oferece, temos 2 toaletes para banho. Então é bastante confortável, né? Porque normalmente o check-out dos hotéis é perto de meio-dia, 1h, né, Sheila? E então, quando você embarca, os nossos voos são noturnos, é mais agradável você tomar um banho na sala VIP e seguir direto a viagem. Pode passar para o outro. Além do Canadá, a Air Canada ela tem tarifas bastante competitivas para Estados Unidos. Então, nós temos um acordo bilateral, eu digo... Espera aí que a bateria aqui está acabando, só um minutinho. Não. Entre Canadá e Estados Unidos, existe esse acordo bilateral em que o passageiro ele vai fazer a imigração americana dentro do Canadá. Então, isso facilita muito, porque você imagina um avião de quase 300 assentos, se 50, 60 passageiros seguirem para os Estados Unidos, a fila é bem rápida, a bagagem é etiquetada e despachada para o destino final. Então, o passageiro ele não pega essa mala no Canadá, ele sai do avião, se ele seguir em frente, ele vai para a imigração canadense e à esquerda a imigração americana, que normalmente abre às 7h da manhã. Então, ela é muito rápida, muito fácil, o passageiro ele já sai com o boarding pass daqui, né, com os 2 boarding pass, então ele
faz a imigração e vai direto para o gate. Vai retirar a mala apenas no destino. Nós voamos aí mais de 50 cidades dentro dos Estados Unidos, né? Então, as mais buscadas são Nova York, você vai desembarcar no aeroporto de LaGuardia, que é o aeroporto doméstico, Boston, São Francisco, Los Angeles, enfim, mais de 40, mais de 50 cidades americanas. Não deixem de consultar a Air Canada, porque nós temos tarifas realmente bastante competitivas. E normalmente essa tarifa ela permite um stop free, ou em Toronto ou em Montreal. A Air Canada não cobra marcação de assentos, tá? Exceto para a Basic. A Basic é a classe mais barata, mas é a mais restritiva. Então, ela não permite reembolso, não permite remarcação, marcação de assento, não permite a mala free. Só a mala, para vocês terem ideia, custam $75. E muitas vezes a diferença entre uma Basic para uma Standard é de $80 a $90. Então, o passageiro ele realmente tem que comprar e voar naquelas datas. Se não acontecer, ele infelizmente perde o bilhete. Ok? Então, uma informação bem importante para vocês esclarecerem ao passageiro, porque e falar, eu quero essa que é mais barato, enfim, é o que eu consigo parcelar, mas é a mais restritiva. Ok, pode passar para o próximo. E os passageiros que vão tanto para o Canadá como fazer a conexão no Canadá, ele precisa do visto canadense, que é o ETA, Electronic Travel Authorization. Você tira ele online, ele tem um custo de $7 canadenses. Se vocês até puderem tirar uma foto desse QR Code, porque é o link direto do ETRA. Ele tem validade de 5 anos ou a validade do passaporte. E os passageiros elegíveis para aplicação do ETA são passageiros com passaporte brasileiro que tenham visto americano válido ou já têm estado no Canadá nos últimos 10 anos, passageiros com passaporte da Comunidade Europeia, passageiros com passaporte japonês, taiwanês e coreano. Muito importante é que esse visto ele é válido apenas para a entrada aérea no Canadá, e você pode, por exemplo, estou em Toronto, fui a Niagara Falls e quero visitar Buffalo, que faz ali divisa, né, com o Canadá. Então, você pode utilizar. No caso do seu passageiro for fazer um cruzeiro, aí ele tem que tirar o visto físico, que custa, em média, $180, mas ele tem validade de até 10 anos. Então, esse é o único diferencial por conta de lei de águas internacionais. Do contrário, você pode utilizar o ETA e renovando, né, a cada vencimento, e custa apenas $7 canadenses, além da facilidade. Você aplica, a partir do momento que você dá o Enter, não dá 5 minutos, já vem um e-mail com a aprovação. Eu nunca vi um ETA negado, eu nunca vi mesmo, então é uma facilidade impressionante. E basicamente é isso. Hã? Desculpa, minha gata Que passou foi? correndo aqui. Coisas de webinar, né? A gata resolveu passar correndo.
Mas acho que é isso. A Fran falou sobre, né, todas essas questões do ETA. É uma coisa importante pontuar é que os maiores problemas com ETA, quando alguém fala assim, ah, o meu ETA não saiu, não chegou no meu e-mail, etc., é porque vinculou o número do visto americano ao visto canadense, por exemplo, e a pessoa não tem o visto canadense. Então, na hora de começar o formulário, é o mais importante, vincular o formulário ao número do visto que você está se referindo, ou o americano válido, ou o canadense físico não válido nos últimos 10 anos. É isso, acho que essa é a principal dica, né, Sam? Sim, sim. Então é muito mais fácil hoje, né, você já se programar, tirar o visto, com esse custo bastante interessante. É isso. E eu agradeço muito a participação de todos vocês no nosso treinamento. Vamos ainda fazer esse treinamento em outras cidades brasileiras, né, Sheila? Com certeza. Vamos fazer esse treinamento e vamos sempre trazendo novidades, né? Quem acha que já viu nosso Sim. treinamento e que já sabe de tudo, pode ter certeza que sempre vai ter mais coisas para ver. É muito importante convidar vocês, agentes de viagem, a fazer parte desse ambiente de Canadá, né? Por quê? Porque o Canadá é um destino técnico, não é fácil de fazer um roteiro sozinho, né? E quanto mais a gente conseguir fazer com que vocês sejam especialistas no destino, mais vocês vão poder vender esse roteiro, esse destino não só uma vez, mas pelo menos 9. Eu posso garantir para vocês que o seu passageiro vai querer voltar para lá 9 vezes, no mínimo, se vocês venderem corretamente para ele, porque ele vai achar que viu já tudo, num Escort Tour, por exemplo, numa saída garantida básica, e ele não vai ter visto tudo, ele vai ver um pouquinho do país, é um país de amplas dimensões territoriais, né? Com muitas cidades incríveis, e entre essas cidades, ambientes naturais que vale a pena você explorar, né? Então, esse é um convite para que a gente siga junto nesse caminho do Extraordinário Canadá, né? E aqui eu queria colocar para vocês um QR Code também para os agentes de viagem. Esse link foi feito para os agentes, tá? Vocês podem entrar aí. A gente tem colocado, tem populado esse link com vídeos, com links para os bancos de imagem, tudo que é possível para a gente trazer para vocês uma facilidade para vender o destino. E a gente quer muito que vocês nos perguntem o que for necessário, tá? Eu estou vendo aqui que o passageiro quer esquiar pelo menos em 2 lugares em janeiro, né? Olha, dependendo de onde ele for, se ele for para a Costa Leste, ele pode esquiar em Blue Mountain, que fica aproximadamente 1 hora e pouco de Toronto, que é uma vila muito bonitinha de esqui, snowboard também, muito gostosa para ir com a família, e Tremblant, que custa menos, por exemplo, esquiar e fazer snowboard uma semana em Tremblant do que custa em Vale Nevado. Isso vocês podem fazer a comparação dos roteiros. Tremblant é um lugar excepcional, é o melhor resort de esqui da Costa Leste americana, não é só da canadense, tá? Para vocês enviarem para nós o seu cadastro, para vocês receberem newsletters e outras comunicações nossas, eu vou deixar o meu e-mail aqui, vocês podem mandar para mim a autorização de cadastro. Sam, alguém perguntou aqui sobre. Eu já deixei o meu. Ah, Ah, não, é sobre se a pessoa que chega em Toronto, ela na executiva já pode usar a Signature Class para tomar banho, por exemplo. Se ela vier na na executiva. chegada, eu preciso confirmar, Eu acho que ela não vai porque ter a acesso Signature a esse Class, dado. eu vou confirmar e eu respondo. Todas as perguntas pertinentes à Air Canada, eu posso responder via Bávio? Como funciona no caso? Acho que a gente pode. Vocês podem mandar direto para nós ou pela Bávio. É, eu É. deixei o meu e-mail, vocês me esclareçam, me perguntem pelo e-mail que não tem nenhum problema. Eu posso só fazer 2 comentários que eu acho muito importantes. Além de pontuar as milhas com as companhias aéreas que fazem parte da Star, nós temos acordos com o Azul,
do Tudo Azul e o Smiles da Gol. Essa informação ela tem que entrar antes do embarque, ok? Depois do embarque não tem como pontuar. Fez a reserva, marca o assento. Não espera comprar o bilhete para marcar o assento. A marcação de assento é a garantia de embarque do passageiro. E sempre peçam a cópia do passaporte para emitir corretamente o bilhete. A Air Canada faz a correção de nome sem custo nenhum, com 72 horas de antecedência à saída do voo, mas só nos voos da Air Canada. Se tiver algum trecho doméstico, não tenho como acessar o sistema de Latam, de Gol e Azul. Então, tem que pedir reembolso e emitir um novo bilhete. Ou revender o bilhete nas mesmas classes da emissão original. Tá bem? E, pessoal, sendo justo aqui, eu coloquei aqui o slide dos modelos de motorhome da Cruise Canada, que eu tinha deixado fora, desculpa, isso foi erro meu. Como eu falei, é o C18 até 2 pessoas, então eu confundi isso na minha cabeça na hora que eu falei que tinha para 18 pessoas, lógico que não, senão seria um ônibus, não seria um motorhome. Apesar de que a gente pode, né, daí a ideia, Eduardo, fazer um ônibus para 18 pessoas dormirem durante a viagem, mas o importante é a gente saber que esses são os motorhomes, tá? E os motorhomes da Cruise Canada realmente são muito interessantes, tá, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sei que a gente sempre se estende um pouquinho mais aqui quando a gente tá falando com a Bave, mas todo esse universo da Bave é muito importante para nós. Nós vamos estar na Bave Expo com o Extraordinário Canadá, então a gente espera vê-los por lá. A Sandra vai estar lá, o pessoal da Air Canada vai estar lá. Os nossos parceiros, alguns parceiros canadenses vão estar lá, então venham conhecer. A gente também vai chamar as operadoras que estão expondo na feira, que têm os nossos produtos, os produtos do Extraordinário lá. Então, pessoal, peçam treinamentos. A gente também atende outras empresas canadenses, então tudo que vocês precisarem, nós estamos aqui para ajudá-los a vender mais esse destino excepcional, que vai fazer com que vocês sejam excepcionais também, porque ele é um destino que depende do trade, né, Sam? Que vende só 100% para o trade. A Air Canada só vende para trade. É importante isso. Porque se a Air Canada está no Brasil há tantos anos, é porque o trade é importante e a gente sabe da força do trade. Então, gente, estamos com vocês. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Bave. E contem conosco. Então, você tá sem som. Obrigada, Sheila. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos os presentes, em especial ao associado Abave. A gente já fez um treinamento na primeira fase em junho, esse aqui é o segundo, a gente teve mais adesão, isso só mostra o quanto o destino é de extrema importância para o mercado. Esperamos todos vocês no stand O seu próximo. da. Opa, no stand da Air Canada. E deixo aqui em Não, do nome da BAV Extraordinário Canadá. Nacional o nosso É o stand do Extraordinário Canadá. A Canadá do vai estar lá. Extraordinário Canadá, com todos os parceiros. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês.